Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dentro da disciplina de neuropsiquiatria, a gente vai estudar sobre, nessa aula 6, né, o tratamento das doenças mentais, certo? A gente já viu algumas doenças, tá certo? Se der tempo, a gente vai retornar ainda a estudar algumas outras patologias, né, algumas doenças mentais. Mas a gente precisa saber como é feito o tratamento dessas doenças, em que locais são realizado o tratamento para aquelas pessoas que têm seus distúrbios e que precisa de orientação e de acompanhamento, tá certo? E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá ok? Então, vê só, pessoal. Primeiro, um dos mais importantes para o acompanhamento do doente mental, certo? São chamados os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Esses CAPs, eles são serviços de saúde, né, do município, tá certo? Isso é as prefeituras, os municípios que recebem verbas tanto da Secretaria de Saúde, né, do Estado, mas também, principalmente, as verbas que vêm do Ministério da Saúde, certo? Os CAPs, eles estão englobados dentro das estratégias de saúde da família, tá certo? Seria um complemento específico para tratar os doentes, tá certo? Eles são, geralmente, pessoal, são estruturas básicas que se encontram no CAPs, geralmente são prédios alugados, né? Uma residência, um prédio comercial, e a partir de então, né, montado esse CAPs para atendimento diário aos usuários que necessitam de atendimento, tá certo? E eles estão divididos. Nós temos os CAPs por divisão, CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3. Esses CAPs por numeração é devido à necessidade do município de ter um ou mais CAPs dentro do município para atender aqueles pacientes que necessitam desse acompanhamento. Vamos ter também o CAPs AD, né? O CAPs AD quer dizer que é um CAPs que trata justamente dos alcoolistas e pessoas com vícios de drogas ilícitas. Vamos ter também o infanto juvenil, que é o CAPs I, né? É um CAPs que ele trata principalmente de crianças e adolescentes que já estão apresentando aqueles sintomas, né, de distúrbios e que precisa de um acompanhamento. Geralmente, pessoal, o CAPs, como eu falei inicialmente, certo? Ele é uma residência, perdão, ele é uma residência, ele é montado a sua estrutura para que venha atender às necessidades do usuário, né? Então lá vai estar toda uma equipe que vai estar trabalhando para dar assistência a esse usuário, certo? Então, primeiramente, ele tem que ter consultórios para atividades individuais, certo? Então, é aquela situação, o CAPs é preciso ter aquela sala específica para uma consulta individual, pessoal, tá certo? Também para terapias, a questão de entrevistas, que às vezes o doente necessita, né, desabafar algum problema que ele está passando, porque a gente vai ver também nessa aula que a comunicação é de tamanha importância para o tratamento. Salas para atividades grupais, que tem que ter o CAPs, né? É aquele trabalho artesanal, é a terapia ocupacional que é desenvolvida com os usuários, tá certo? É necessário ter essa sala. Espaço de convivência também tem que ter. As oficinas, né? Oficinas essas que são oferecidas justamente para ter uma terapia
ocupacional. Os refeitórios, né, tem que ter, os refeitórios não, pessoal, o refeitório tem que ter uma sala com uma mesa específica, né, porque o usuário que ele vai passar o dia, ele precisa ter as refeições, né, no mínimo, seria café, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, né, e lanche da tarde. Não tem janta porque geralmente os CAPs não trabalham com internamento. Né? O usuário ele passa o dia ou uma parte do dia, dependendo da sua necessidade, e retorna para casa para o seu convívio familiar, tá certo? E lógico, tem que ter também os sanitários. Se possível, deve ter uma área externa para oficinas, a prática de recreação e também a parte de esporte, tá certo? E quais são as atividades específicas que os CAPs desenvolvem? Então, ó, prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, né? Isso para evitar as internações hospitalares, né? Em hospitais psiquiátricos. Acolher e atender as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Essas pessoas elas, vão passar por uma triagem, tá certo? E vai ter a parte de entrevista com ele, com a família, e a partir de então inicia o tratamento dessa pessoa, desse cliente, desse usuário, né? Também é uma regular, vamos dizer assim, é um caminho para a questão da regular o paciente em caso de necessidade do internamento, né? Isso em hospital específico, já que o CAPS ele não trabalha com internamento, tá certo? E também, pessoal, dá suporte, atenção à saúde mental na rede básica, certo? Então, o usuário que é acompanhado pelo CAPS recebe medicação, orientação, tá? Ele tem todo um suporte que é dado pelos profissionais. Organizar a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos municípios. O CAPS tem essa função também, ele tem que acompanhar todos os clientes com transtornos mentais dentro do município e promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercício do direito civil e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Pessoal, uma das funções principais do CAPS é reintegrar aquele doente, né, aquela pessoa, aquele cliente, ao seu convívio social, tá certo? Para isso é que existe esse trabalho muito sério. Eu falava no início, né, da nossa aula de hoje, a comunicação. Pessoal, comunicação é uma base, né, como tá aqui, ó, é a base do relacionamento. Então, assim, pessoal, é muito importante que cada profissional que se disponibiliza a trabalhar com doente mental, ele tenha essa sensibilidade de escutar, né? Escutar o paciente, porque às vezes um desabafo evita que esse doente, certo, agrave o seu caso. Muitas vezes o doente traz em si uma perturbação, né, familiar, do trabalho e tudo mais, e ele, às vezes, está com outros problemas também que não consegue desabafar, né? A gente já conhece um ditado popular que diz que problema dividido é problema resolvido. Então, isso se aplica à questão da doença mental. Então, muitas vezes a gente, pessoas que nem são profissionais de saúde, mas que possuem sensibilidade para encarar a vida e de lidar com outras pessoas. Então, pessoal, isso inclusive é um dom, né? De você ter que escutar, de você estar disponível para escutar uma pessoa com um certo distúrbio. A gente sabe que não é fácil lidar com essas situações, né? Precisa realmente ter a sensibilidade. Aqui a gente tem algumas habilidades, por exemplo, do ajudador, aquela pessoa que se dispõe a ajudar, né? Ele deve atender, comunicar disponibilidade e interesse
né, em escutar a pessoa, em estar disponível para ajudar. Quando for responder, demonstrar compreensão no diálogo, né? Então, muitas vezes, você, para poder cativar e ter segurança e, além do mais, ganhar a confiança daquela pessoa, você precisa lidar com essas situações. E ajudar o outro e responsabilizá-lo pelo que está vivendo. Então, pessoal, é uma outra situação que a gente também que está lidando com o doente, né? A gente está falando aí no início de uma doença, né? A gente não está falando aquelas situações de crises crônicas que o doente já tem um estado avançado, né? Mas no início dá-se para você deixar o cliente ciente do que está se passando e que ele também possa se responsabilizar, né, pela sua patologia. Orientar, avaliar com o outro as alternativas. Então, a gente não trabalha só, né? O profissional que trabalha lá na parte de atendimento ao doente mental, né, ele tem vários outros profissionais que vai estar envolvido e ele precisa também de ter contato com essas pessoas. Já o ajudado, né, aquela pessoa que está lá, né, sendo ajudada ou sendo acompanhada, ela precisa envolver-se, né, ter disponibilidade para enfrentar seus problemas, explorar, avaliar a situação a qual está, de onde veio esse distúrbio, por que é que eu estou assim, o que foi que me fez entrar nessa situação, nessa doença, né? Compreender, ou seja, estabelecer ligações de causa e efeito e principalmente estabelecer metas, certo? Como um exemplo do alcoolista, se ele quiser sair do vício, ele sai. E o interessante, pessoal, que todas as doenças mentais, o tratamento deve partir da própria pessoa, né? Aquela vontade de querer realmente se tratar, ficar bom, por isso que tem que ter metas. E agir, viabilizar as metas através de ações, né? Então eu preciso ter uma força de vontade para que eu possa realmente agir e tratar da doença que eu tenho consciência que tem, né? Ah, professor, mas o doente mental, muitas vezes, ele não tem nem consciência do que está se passando com ele. Tem. Na realidade, geralmente, eles têm, tá, isso adormecido na mente. Muitas vezes é um problema, como eu falei inicialmente, da nossa disciplina, lá de trás, e que muitas vezes termina trazendo um prejuízo, fazendo com que a pessoa passe a adoecer. As ações de enfermagem, né? O relacionamento terapêutico da enfermagem é importante. As ações de enfermagem são pautadas no cuidado ao cliente. Podemos entender o cuidado como algo bastante abrangente, que não se restringe apenas nas execuções técnicas. Então a gente precisa, pessoal, pensar dessa forma como profissional de enfermagem, tá certo? Então a gente tem que ter em mente, tá, que a gente não vai se envolver com o cliente, até porque na nossa profissão existe, né, o protocolo que a gente não deve se envolver com o cliente. Mas você deve entender, né, e se envolver, entre aspas, de uma maneira a entender o problema da pessoa para que você possa ajudar. Ter adesão ao tratamento, o cliente se sente comprometido, traça meta para a sua vida, né? E muitas vezes ele próprio evita o adoecimento. A enfermagem tem que estar envolvida com a recuperação do cliente, principalmente se ele se compromete em cumprir as metas para evitar, né, o adoecimento. Qualidade na sobrevida, se puder compartilhar sua dor e sofrimento nesse momento, irá permanecer vivo com mais dignidade. É preciso dizer isso ao cliente, é preciso deixar ele ciente que quando ele compartilha seus problemas, né, como a gente havia falado anteriormente, certo? Ele começa a ter uma qualidade de vida melhor e aí ele tem tendência a ter uma vida mais longa e vida com dignidade, tá? A questão do tratamento, né, nós já
vimos isso em outra aula, mas a gente está seguindo aí o roteiro do conteúdo proposto, né, pela apostila, pela a ementa da disciplina. O tratamento medicamentoso, nós vamos ter alguns medicamentos que realmente têm surtido efeito, né? Durante os últimos 40 anos foram desenvolvidos medicamentos psiquiátricos que vêm demonstrando a eficácia comprovada, né, pelos psiquiatras e outros médicos, tá certo? Então, por exemplo, a gente não vai estar prescrevendo medicamento, que isso não é atividade da enfermagem, né? Mas sim do médico e de preferência o médico psiquiatra. Então, o clonazepam e diazepam, eles são indicados nos distúrbios de ansiedade, síndrome do pânico e fobias. Ele tem dado resultado, essas medicações, como também o lítio associado ao carbamazepina, tá? Eu falo até isso com segurança, pessoal, porque eu tenho na minha família pessoas que fazem uso dessa medicação e realmente tem surtido efeito, né? Eles são estabilizadores do humor, principalmente para tratar daquela doença maníaca depressiva, certo? O lítio associado ao carbamazepina. Isso, lógico que os médicos psiquiatras já estão, né, aí fazendo tratamento com essas medicações. Lembram que a gente viu aquele vídeo que falava sobre a evolução, né, da doença mental no país? Pois bem, pessoal, é o chamado eletroconvulsivantes, o ECT, tá certo? Que até então era usado lá no passado, hoje ainda é usado em casos extremos. Então, são eletrodos que são fixados na cabeça do paciente e realizado uma série de descargas para provocar no cérebro uma crise convulsiva, né? ou convulsões. Então, pessoal, esse método ainda é raro, porém, crises fortes, certo? Muitas vezes não responde com a medicação e, infelizmente, o paciente tem que passar por isso aqui, né? É um pouco, vamos dizer assim, traumatizante, mas é necessário que ele passe para poder ele ter um retorno, né, vamos dizer assim, à situação anteriores, tá certo? Então isso ainda é utilizado, mas muito raro, tá certo? Turma, é isso, certo? A terapia convulsivante é segura e raramente causa qualquer tipo de complicação grave. Eu coloquei isso aqui porque foi pesquisado e está lá na apostila que tudo isso aqui, certo? Apesar, né, de ser uma coisa bem invasiva, né, mas não causa danos ao cérebro do paciente, tá certo? Complicações graves. Na próxima aula, a gente vai estar falando ainda sobre os locais de assistência aos doentes mentais, tá certo? Seria só os CAPs que cuidam do doente mental? Não, a gente vai ver uma série de locais que também tratam, né, dos doentes mentais, tá bom? Pessoal, obrigado. Obrigado pela atenção, tá certo? A gente se vê na próxima aula, ok?